Pai do Senhor, meus irmãos, vem deixar uma pequena reflexão aí para os amados a respeito de Jesus Cristo, o nosso substituto, que está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Existem diversos textos na palavra do Senhor, na qual nós temos muita dificuldade de entendê-los, de verdadeiramente compreender o que aconteceu, o que foi feito em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Em especial, alguns textos que falam sobre a substituição, sobre Cristo sendo nosso substituto. Temos lá Isaías 53, versículo 6, diz que nós, cada um, nos desgarrávamos pelos nossos próprios caminhos, nos desgarrávamos como ovelhas, mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O apóstolo Pedro, escrevendo uma das suas cartas, ele diz que morreu o justo pelos injustos, para nos conduzir até Deus. Morreu o único justo, né, que passou por essa terra, por mim, por você, meu irmão, por nós, os injustos, para nos conduzir até Deus. Diz a palavra também que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós recebêssemos dele a justiça de Deus. Então, interessante sobre esses textos que falam sobre substituição, foi que Jesus recebeu, foi imputado sobre ele os nossos pecados, foi creditado na conta dele os nossos pecados. Mas quanto a nós, foi creditado na nossa conta a justiça dele. Foi colocado como que um manto sobre nós, um manto de justiça. Meus irmãos, voltando a esse texto de Gálatas capítulo 3, versículo 13, que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Como que Jesus se fez maldição por nós? Nós temos às vezes dificuldade de entender a respeito disso. Tem outros textos que podemos nos apoiar para verdadeiramente nos entender o que realmente aconteceu. É só nós pegarmos, irmãos, por exemplo, as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5 e revertermos elas. Para nós podermos entender o que aconteceu com Cristo Jesus na cruz do Calvário. Foi ali que houve a imputação sobre Cristo dos nossos pecados. E ali, quando nós cremos em Cristo Jesus, nós recebemos a justiça dele. Segundo Mateus capítulo 5, os benditos recebem conforto de Deus. Benditos que choram, porque serão consolados, diz a palavra. Mas os malditos são objetos de ira divina, são objetos da ira de Deus. E essa ira caiu sobre Cristo, sobre o nosso substituto. Ele não recebeu consolo nenhum na cruz do Calvário. Porque nós sabemos disso, porque nós compreendemos isso. Porque depois das 3 horas, de meio-dia até as 3, na qual Cristo passou na cruz do Calvário, ele clamou ao Deus do céu: meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Ou seja, não houve consolo para ele. Todos os grandes mártires que passaram por essa terra, homens e mulheres que confiaram no Senhor, sempre receberam no momento que foram caminhando até em direção ao momento da sua morte. Eles foram caminhando, jubilando ao Senhor, cantando júbilos ao Senhor, cantando louvores, reconhecendo e agradecendo a Deus por ele passar naquele momento, receberam dali um consolo do Senhor. Mas o nosso substituto, Jesus Cristo, o único justo que passou por essa terra, não teve consolo na cruz do Calvário. O próprio Pai o abandonou, e mais à frente nós vamos entender por que isso aconteceu. Os benditos recebem misericórdia, voltemos a Mateus capítulo 5, mas os malditos são condenados sem misericórdia. Sem misericórdia, Cristo foi condenado, foi contado como aqueles que não amam o Senhor e não guardam os seus mandamentos. Porque Êxodo capítulo 20, versículo 6 diz: eu faço misericórdia a milhares do que me amam e aos que guardam os seus mandamentos. Os benditos verão a Deus, os malditos são lançados fora da sua presença. Cristo foi contado como pecador, foi afastado do Deus Santo. Ele foi contado como aqueles que estão separados por causa das suas iniquidades, que fazem separação entre os pecadores e Deus. Isaías capítulo 59, versículo 1 a 2. Os benditos são chamados de filhos e filhas de Deus, e os malditos são renegados em vergonha. Foi isto que caiu sobre Cristo Jesus. Para nós entendermos como Cristo
se fez maldição por nós, nós temos que ler e compreender um pouquinho sobre as maldições da velha aliança, da lei mosaica. E o que precisamos entender exatamente sobre isso, como essas maldições caíram sobre a cabeça do nosso substituto de Cristo Jesus. Precisamos entender exatamente sobre isso. Então, por que ele foi amaldiçoado? Por que Deus fez com que Cristo tornasse uma maldição em nosso lugar? Porque ele foi contado como aquele que não deu ouvido à voz do Senhor Deus, não cumpriu seus mandamentos e seus estatutos. Então vem sobre ele, sobre Cristo, nosso substituto, todas as maldições de Deuteronômio capítulo 28. E elas os alcançaram na cruz do Calvário e caiu sobre elas. Por exemplo, de acordo com Deuteronômio 28, 20, o Senhor enviou maldições, confusão e repreensão sobre Cristo, até que foi destruído e sofreu ruína pelo mal que seu povo praticou. Deuteronômio 28, 20. De acordo com Deuteronômio 28, 21 e 22, o Senhor Deus o encheu de doenças, o feriu com doenças devastadoras, febre e inflamação. De acordo com Deuteronômio 28 e 27, Deus o castigou com úlceras do Egito e com os tumores, feridas purulentas e sarna. O Senhor o feriu com escuridão ao meio-dia na cruz do Calvário. Foi isso que aconteceu. 3 horas ficou ali em escuridão e logo depois daquilo ele clamou: Senhor, meu Deus, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? E nós temos dificuldade de entender também essa frase, irmãos, vinda do Filho de Deus, aquele no qual o Senhor se compraz. Foi isso que ele disse sobre seu filho, né? Eis meu filho amado em quem eu me comprazo. Foi o próprio Deus que declarou isso. Então, como na cruz do Calvário, Jesus, depois daquelas 3 horas de treva, ele declara: meu Deus, por que me desamparaste? Nós entendemos isso, irmãos, quando entendemos que foi imputado os nossos pecados sobre ele. E um Deus santo, diz a palavra que um Deus santo não poderia ter relação com o pecado, com o pecador. O Deus que é santo, como diz lá em Isaías capítulo 6. Deus que é santo. E também lá nós podemos entender no Antigo Testamento, quando a palavra diz que Deus é tão santo, é tão puro, que não pode contemplar o pecado, não pode contemplar o mal. Então, como Deus poderia olhar para o seu Filho, no qual foi imputado sobre ele todas as nossas iniquidades? Meus irmãos, que isso possa revelar a vocês a figura de Cristo Jesus, que vocês possam verdadeiramente compreender aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Sobre aquela cruz, ele recebeu todo o castigo, toda a ira de Deus contra o pecado, para que nós verdadeiramente fôssemos feitos justiça de Deus. Deus te abençoe e te guarde. Fique com essa palavra, que verdadeiramente você possa voltar-se para Cristo em confiança, em crer somente nele, nos méritos dele, como o seu Salvador, e também se arrepender dos seus pecados e retornar somente para Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe.